Eu vou fazer uma saudação, ela se encontra no capítulo de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. No capítulo 17 de 1 Samuel, conta a história de Davi, um simples rapaz que enfrentou Golias. Creio eu que alguns aqui já conhecem essa história, mas é legal reforçar a fé que ele tem. O versículo começa contando que, na verdade, o capítulo, que teve um momento em que Israel estava enfrentando os filisteus. Nessa batalha que estava tendo os filisteus, apareceu somente um soldado. Esse soldado foi forte o suficiente e trouxe, medo às tropas de Israel, A Bíblia conta também que, por ordem de seu pai, Jessé, Davi pega os seus mantimentos e leva até o seu irmão para levar algo a comer. Porém, Davi, desde pequeno, ele era um jovem rapaz escolhido para se tornar rei de Israel, Porém, aqui a gente já começa a entender que mesmo se a gente tem um chamado ou um benefício que Deus nos dá, a vida não vai melhorar. Porque a Bíblia fala que Davi, por ser pastor de rebanhos, ele já tinha por si a lei da natureza, que seriam os predadores. Então a Bíblia descreve que Davi enfrentava leões e ursos, E a primeira reflexão que eu consigo entender é que a vida não vai melhorar quando Deus fala que vai te entregar algo, mas Ele vai te dar experiências e capacidades de enfrentar o desafio que você tem, Porque a gente entende que para a gente chegar naquele momento temos que estar pronto. E para isso há tempo, há experiência. Então era o que Deus fazia com ele todos os dias, enfrentando predadores que aparecia. A Bíblia também relata, que quando Davi chegou até o cenário da batalha, ele ouviu o Golias insultando o povo de Deus, Insultando Deus, falando que não há Deus em Israel. E por sua bravura e coragem, ele não deixou, Ele não falou, não, vou fingir que não estou insultando. Não, ele foi para cima, ele viu que Deus não pode ser insultado daquela maneira. A sua bravura foi tão grande que chegou até o Saul, que era o rei de Israel daquela época. Então Saul imediatamente chamou ele para conversar. Porém, Saul, vendo Davi, ele imediatamente julgou a aparência de Davi, porque via que era um rapaz simples, era um rapaz comum, não tinha nada além dele do que suas vestes e um cajado, E a segunda reflexão que a gente consegue entender é que a gente não se deve basear nos pensamentos das pessoas, Se Deus falou que ia te entregar, beleza, confia, mas não vai procurar alguém que você sabe que murmura, que questiona, que não confia, E dando essa continuidade, Saul imediatamente quis jogar uns ingredientes a mais em Davi. Ele quis jogar umas armaduras, quis jogar uma espada, porque sabia que nos olhos carnais aquilo ali não ia dar certo. Mas Davi imediatamente falou que não, o que eu tenho é o que Deus me deu e é o que eu vou enfrentar, E agora que eu entro, porque durante o caminho da batalha de Davi até Golias, a Bíblia fala que ele passa em riacho e pega 5 pedras. Durante a batalha de Davi até Golias há um segredo, porque o nome Golias ele significa revelar e descobrir. Agora eu peço que vocês perguntem, revelar o que, Miqueias? Revelar quem você é. Revelar quem é você durante as batalhas, revelar quem é você durante as tempestades. A gente sabe que durante as batalhas de dificuldades, a maioria reclama, murmura, mas Davi simplesmente olhou o desafio que estava à frente e enfrentou. Então, o significado do nome do Golias é revelar e é descobrir aquilo quem é você no oculto. Então, a Bíblia relata que ele enfrentou Golias com a sua coragem e determinação e venceu. Então, a moral dessa história que eu quero trazer para vocês é que o deserto que você está enfrentando, o Golias que você está enfrentando, é para revelar quem você é diante de Deus. Se você é um adorador, se você é um murmurador, se você ora, se você não ora, se você busca, se você não busca. Amém, igreja? E se eu pudesse dar um significado para a pedra que Davi jogou na cabeça de Golias, eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que é o significado que eu achei para essa pedra que Davi enfrentou Golias. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? Essa é a minha saudação e eu agradeço a oportunidade.